Fala galera do YouTube, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Ike ou Russo e sejam bem-vindos ao canal de RPG Domínio dos Dragões e a até então maior aventura de nossas vidas. Um RPG é um jogo de interpretação de papéis onde eu, Ike, serei o mestre dessa aventura, a pessoa que cria desafios, aventuras, situações, combates, na qual os jogadores, meus amigos que estarão aqui nas sessões, irão enfrentar como os protagonistas dessa história. E para isso, cada um criou um personagem. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que essa é mais uma aventura de RPG situada no cenário de Domínio dos Dragões, um cenário adaptável para sistemas gerais de RPG seguindo o sistema D20. E Domínio dos Dragões já teve uma mesa alguns anos atrás chamada Forjado a Machado, a única mesa canônica que temos no nosso universo. E ela não é necessária para acompanhar e para entender os eventos que acontecem nessa nova mesa chamada Domínio dos Dragões Ex Nihilo. Alguns conceitos, personagens e eventos serão reaproveitados e é lógico que saber enriquece o sistema, o universo e tudo que vocês estão assistindo, mas os jogadores aqui são completamente novos e todas as coisas exploradas em Forjado a Machado aqui serão redescobertas, vistas sobre óticas de novas pessoas enfrentando um novo desafio. Na última campanha de RPG que tivemos, foram 5 heróis que lutaram ao lado de um deus antigo conhecido como Caos, para evitar as ações feitas por uma seita chamada Gutarbite. Essa seita queria trazer um ínfero de Daaf, um lorde demoníaco do inferno desse universo, para esse mundo, com o propósito de reviver um deus renegado, um deus esquecido pelo irmão de Caos. Esse deus era conhecido como o filho renegado, o injustiçado. Os heróis conseguiram evitar, mas essa não é a história que vamos viver aqui. E nós conheceremos uma nova história com novos personagens. E esse aqui é o resumo da sessão 0, mostrando o mundo. Essa aqui que vocês estão vendo é a Magistralia, é o continente em que vivemos. E antes existiu nada, e do nada gerou-se tudo. Esse universo, a Magistralia, existe porque na cosmologia, há muito tempo atrás, um deus conhecido como Nada gerou 2 filhos, Caos e Ordem, que por sua vez viveram milênios sozinhos, até que resolveram criar, e deram origem por sua vez a mais 10 deuses. Esses deuses foram divididos em 2 castas, 5 vitais e 5 elementais, responsáveis por criar a matéria orgânica e inorgânica, o mundo, planos e as espécies. Esses deuses, por muito tempo, foram incompreensíveis e quase não viviam à mostra da própria criação, de uma maneira que ninguém conseguia definir suas formas, entender como eram, e uma palavra foi designada para explicá-los: dragão. As poucas visões que eles tiveram desses deuses eram de criaturas com formatos reptilianos, asas que pareciam romper a realidade, escamas que pareciam polígonos se esticando como vidros estilhaçados na realidade. Seres incompreensíveis, mas com características que lembravam répteis e, na linguagem comum, ficaram conhecidos como os dragões. Vale dizer que os dragões convencionais de um RPG não existem aqui. Os deuses são os dragões, e eles não estão à mostras. Caos e Ordem viveram nessa era dos deuses com os 10 vitais e elementais, junto com as criações mortais por muitos anos, até que inevitavelmente, conforme eles foram sendo conhecidos, as religiões vieram. E com a chegada das religiões, o conflito da fé fez os deuses brigarem. Caos e Ordem entraram num conflito em que os 5 vitais tiveram que selá-los no mundo, mas não antes de Ordem amaldiçoar a própria criação. Ele definiu que os 2 deuses reencarnariam ad a eterno, enquanto um não matasse o outro. E para prevenir a destruição das raças, das espécies, elas foram colocadas num sono de 7 anos, até mesmo para não enxergarem e não verem, presenciarem o absurdo que o combate de 2 entidades poderia gerar. Após o sono dos 7 anos, os deuses haviam sumido,
E os mortais, as diferentes espécies, ficaram com uma sensação de abandono. E diversas famílias e clãs foram surgindo, cada um com a sua raiva motivada de maneira diferente pelos antigos deuses. Não demorou muito para que um desses clãs, o clã Ugarish, dominasse o continente, mobilizando destruição a templos antigos de deuses, convencendo reinados sobre uma nova estrutura política, agora que não havia mais entidades. E 4 reinos, na verdade, foram criados. O reino do topo, onde o rei do topo reina. O reino do leste, dominado por Benser Ugarish, um rei que tomou todas essas terras para si. O reino do centro, deixado por um rei esquecido, um que remanescera de antes do sono dos 7 anos. E o oeste, reinado por Bartosz Ugarish, o rei do oeste, que supostamente tomou as terras sozinho. Nesse contexto, o clã Ugarish fez com que o continente da Magistrália se estabelecesse em diferentes reinados. Essa parte que vocês estão vendo agora é o Reino do Oeste. Mais abaixo, terras deixadas por clãs não domesticados, a Asio-Magistrália. Aqui é o oriente do continente. Esse lado que estão vendo agora é o Reino do Leste, dominado por Benser, enquanto as cidades aqui acima, o Reino do Topo. Diante desse contexto, o Leste aboliu a magia e as raças que advêm das divindades. O Topo é comandado por uma família de elfos e, logicamente, o Rei do Topo. O Oeste ainda se mantém um pouco menos restritivo a magias, e no meio desse ambiente hostil, deixado por um legado de deuses abandonando a criação, existem alguns que ainda se mantêm presos a algum lapso, uma fagulha dessas divindades. O primeiro dos nossos personagens, então, é Arkama Brasaviva, membro de uma família, os Brasavivo, de anões que viviam numa fortaleza em Ferrugido, uma cidade no oeste. Arkama e seus irmãos sempre foram dotados de infinitos conhecimentos sobre a forja, mas para isso Arkama não era o suficiente. Ele queria inovar, criações que ninguém ainda havia pensado, itens mágicos completamente diferentes. E um dia, pedindo orientação à inovação, o deus da inovação entrou em contato com um desses resquícios, um sonho. Todos sabem que anões sonham com a própria morte na Magistrália, e quando não sonham com isso, sonham apenas com escuridão. Mas naquela noite, Arkama foi invadido por um sonho que viria a se repetir mais à frente em várias outras noites. Uma bigorna forjando 5 itens de capacidade inimagináveis. E motivado por um pedido do que ele considerou ser um deus no seu próprio sonho, Arkama começou a ir atrás de minérios completamente raros e desconhecidos pela Magistrália. Os anões já manipulam o ferro negro, o aço mais forte e resistente existente na Magistrália. Mas ele precisa de outros, precisa de talvez minérios de outros continentes. Nor, o continente dos orques, Kevri, o nome da raça nesse cenário, e Elabrum, o continente dos Eladrins, talvez escondam minérios, além de, lógico, aqueles que podem ser alcançados somente com a magia. Esse sonho, o contato e a busca pelos minérios, eventualmente, conforme Arkama explorava as cidades e perguntava abertamente sobre os minérios, esses boatos chegaram aos ouvidos de estudiosos, e eles se interessaram por Arkama. O segundo personagem da nossa mesa, coincidentemente, é um Eladrin, alguém que está diretamente ligado com um dos minérios que Arkama precisa. Esse Eladrin se chama Catan Zaman, criado no continente de Elabrum, mais especificamente. Catan é um Eladrin
porque fora criado pela sua irmã. Desde novo, sempre se interessou por arte, por música, por literatura e principalmente pelas histórias que ouvia de sua irmã sobre um deus esquecido, cultuado há muito tempo atrás pelos Eladrins. Seu nome? Raal, o representante da morte. Para os Eladrins, seres que advêm de uma entidade supostamente conhecida como criação, a morte é o fim mais digno para algo perfeitamente criado, para uma vida bela. Tudo tem seu fim fadado, e isso por si só que torna a criação bela. Ela tem um propósito de existir pelo tempo que for necessário existir. O que a gente está vendo agora é Elabrum, o continente. E Catan, em determinado momento, enquanto estudava e viajava pela cidade que mora, voltou para casa e percebera o desaparecimento da sua irmã, que agora estava indo em busca de Raal, algo muito suspeito e abrupto. Catan juntou suas coisas correndo, desesperado por ter perdido a pessoa que cuidara dele até agora de uma maneira tão inexplicável, e motivado por um instinto aventureiro, criativo, inato aos Eladrins, partiu em busca dos locais que sua irmã mencionara. Catan viveu muitas coisas, e conforme estudava a magia barda e lia muito mais, ele começou a escrever suas vivências. Passou por diversos lugares em que conheceu civilizações que cultuavam Raal de maneira diferente. O bardo, logicamente, além de compor canções e músicas que refletiam a magia que ele conhecia e adquiria conforme estudava sobre Raal, também escrevera diversos contos, literaturas, livros que contavam sobre essas civilizações. Esses livros, que falavam sobre os diferentes aspectos do Deus da Morte, também chegaram aos ouvidos dos estudiosos. O terceiro personagem da nossa aventura é Orion, um misterioso humano, talvez, para alguns que conhecem mais especificamente um trono, supostamente um arauto, condenado a viver num corpo humano, um arauto, um ser angelical, também de criação, aquela mesma entidade do Eladrin mencionado anteriormente. Orion tem mais uma característica estranha. Seus olhos amarelos e os cabelos cinzas depois de brasa queimada representam características de uma espécie de magicista único no continente, um bruxo, ser que é de conhecimento geral ter feito um pacto com uma entidade severa. Orion é um mistério, mas um vagante que aparece pelas cidades e pelas florestas de repente, com uma aparência tão pálida e misteriosa, além de assustar diversos camponeses ignorantes, também chama a atenção de cultos e pessoas atentas. Orion sempre fora perseguido pela floresta, sempre teve que se esconder e vagar, mediante ao fim trágico que teve depois da sua infância e adolescência. Orion advém de supostamente uma vila perdida, uma vila destruída pela sua própria fé. Diversos boatos correm em torno do fato dele ser o único sobrevivente, e uma estranheza, claro, principalmente pelas suas características físicas mediante a espécie, e os maus boatos que correm em volta dele pelas características físicas que também mostram que ele é um bruxo. Todo esse mistério também chamou a atenção dos estudiosos. Os bruxos, com os pactos severos, fazem uma conexão com uma energia vinda de exclusão, completamente oposta à criação mencionada até agora. O próximo personagem é Cisaelid Thornbyrne. Sem dúvidas, a pessoa mais desconexa da Magistralia até então. Cisaelid é uma Kai, uma
linhagem descendente de elfos, mais especificamente conhecidas por viver em Hóvida, um plano que reflete a Magistralia, só que de maneira deturpada e destruída. Hóvida possui suas próprias cidades, nas mesmas localizações que a Magistralia contém as suas cidades. Cisaelet é uma feiticeira e possui uma origem muito traumática. Sua mãe é uma Kai, seu pai um humano, o que a torna na verdade uma meia Kai. Seu pai, porém, tem cabelos cor de brasa e olhos amarelos, características de um bruxo. Coincidências vêm se amarrando de formas muito sutis. Cisaelet fora criada à base de experimentos e tortura. Seu pai era louco e sua mãe parecia a princípio negligenciá-la, até sumir algumas vezes. Seu pai fez diversos experimentos usando seu próprio sangue, aquele sangue que contém um pacto severo, aquele sangue que usa uma energia de exclusão. Cisaelet não se lembra muito bem das coisas que viveu, mas seu sangue ganhou características mágicas, características que garantiram uma posição que a fez fugir que assim que ela fugiu com a sua mãe, que depois de não aguentar mais e presenciar todos os horrores que agora aconteciam com a garota, magias que a deram espaços na casa Bayern, uma casa de Kais que cultua uma entidade de Hóvida, Kragen, o Rei Corvo, o Usurpador. Cisaelet possui, como uma feiticeira, uma característica quase única na Magistralia. Pouquíssimos feiticeiros existem. É muito difícil a manipulação do sangue de maneira mágica. E isso, mediante aos contatos que os Kais fazem por todos os planos, negociando os objetivos do Rei Corvo, isso chegou aos ouvidos dos estudiosos também. E agora, mais um elemento de exclusão. O próximo personagem é Ulgar Mozark, um Gevri de uma era muito antiga. O passado de Ulgar é muito mais antigo do que até mesmo os estudiosos que estão atrás deles. Ulgar já deveria ter ido, mas ele teve uma segunda chance. Essa segunda chance permitida a estudos que fez durante a sua vida, cultuando um deus conhecido como Eletos, irmão de Raal. Eletos, o deus da vida. Enquanto os Eladrins cultuavam Raal, o deus da morte, os Gevri cultuavam Eletos. E nessa segunda chance, Ulgar conheceu sua mestra, Azariel Visset, uma paladina da Ordem do Crisântemo que também seguia Eletos. E graças a essa coincidência, Ulgar conseguiu orientação, podendo utilizar sua segunda chance e a dádiva, juntamente com o juramento que ele fez a Eletos, para lidar com aquilo que tirou sua vida uma primeira vez. Ulgar agora é um servo da justiça, um servo da vida e da proteção. Ele vaga pela Magistralia cumprindo diversas missões e não demoraria muito para que um membro da Ordem do Crisântemo, paladinos renomados por proteger diversas pessoas, chegasse nos ouvidos dos estudiosos. Ulgar por si só é um ser que desafia a existência. Os Gevri, diferentemente dos Eladrins, que são seres de criação, são seres naturalmente de exclusão. Há muito tempo atrás, sua origem fazia com que eles lidassem com as coisas de uma forma muito mais agressiva. Alguns dizem que eles foram criados no próprio plano da entidade da exclusão. Mas agora os orcs são serenos. Os Gevri cultuam entidades e tentam sempre se conter em prol da vida, da harmonia. E Ulgar faz isso em nome de Eletos. Quando chegou ao ouvido dos estudiosos,
Automaticamente eles pediram auxílio para investigar uma seita conhecida como Culto aos Arautos. Ulgar, como representante da Ordem do Crisântemo, foi selecionado para investigar essa situação. E o último dos personagens é Sayla Scarbat, uma Daimonin Tiflin, com origem numa família completamente normal, mas, lógico, com seu dinheiro e influência numa cidade. Sayla foi sempre excluída, principalmente pelo método que Daimonins nascem. As pessoas que dão origem a Daimonins geralmente sonham com um Lorde Ínfero, um Lorde Demônio de alguma das 7 camadas de Daaf, o inferno desse cenário. Essa pessoa, na hora que sonha com um Lorde Ínfero, germina um Daimonin no seu ventre, independente do gênero. No nascimento, o Daimonin rompe a barriga do seu progenitor e sai para a vida. Sayla não foi diferente. E desde o começo da sua vida, pelo seu chifre, pela sua origem infernal, pela forma que nasceu na sua família, ela fora excluída. Só tinha a atenção do ferreiro da família, um ferreiro com o sobrenome de Iron Hand, mas tudo mudou quando de repente ele fora assassinado. Numa noite que ele estava sozinho, Sayla se assustou com aquilo e, cansada com a pressão que vivia de todos os cantos da cidade, da família, o único porto seguro que tinha fora morto. A menina fugiu. Começou a roubar bastante magos que tinham dinheiro e, consequentemente, ler sobre seus livros, se tornando uma ágil ladina com umas trapaças arcanas. Sayla rapidamente conseguiu sobreviver, adquirindo muita manha e muita sagacidade com suas magias. Não demorou muito para que encontrasse um bando, um grupo de piratas que não a discriminava tanto. Esse grupo de piratas tinha, coincidentemente, a presença de um Eladrin, Catan. Esse Eladrin explorava e agora vivia com esse grupo de piratas, a qual o capitão cultuava uma visão de Raal, o deus da morte, a morte dos mares. Sayla viveu por muito tempo com eles, mas ainda assim era minimamente discriminada. Agora, com um pouco mais de sagacidade e experiência, Sayla montou um plano para roubar o tesouro de sua tripulação e exterminá-los, de uma maneira que saísse impune e com bastante dinheiro, para viver sua vida de maneira mais tranquila. Tudo saiu pela culatra quando um dos membros da tripulação descobriu lutas e explosão, marés tempestuosas e tempestades. Sayla quase não saiu viva, e ela não sabe se Catan saiu vivo disso também. Sayla, por fim, acabou caindo numa ilha perdida no meio do mar, onde acabou encontrando um estudioso, do mesmo que se interessou pelos outros personagens. Esse estudioso, perguntando um pouco mais sobre ela, entregou uma bússola que direcionava a Escola de Mágica, o Ministério Arcano Geral e o Instituto Cerimonial Arcano. E bom, D&D Ex Nihilo, dando uma sinopse, é uma mesa que se passa 10 anos depois de Forjada Machado, num contexto em que, após os ataques da Gutarbite, todo o problema que eles causaram no Reino do Oeste, o Rei do Oeste perdeu credibilidade. As pessoas começaram a ficar irritadas e o Leste começou a observar isso. Supostamente, o pulso fraco do Oeste começou a fazer com que o Leste fizesse propagandas de uma expansão, talvez. Uma guerra fria começou a surgir quando os príncipes do Oeste, os filhos gêmeos de Bartosz, o Rei do Oeste, partiram para o Leste para viver com seu tio, Benserugares, o Rei do Leste. Ao mesmo tempo que isso acontecia e uma tensão começava a surgir entre os dois reinos, o Reino do Topo começou a se ausentar bastante e o Rei do Topo está desaparecido. Alguns começam a alegar que ele está morto.
O leste aproveita disso para estimular ainda mais a campanha de expansão. Aparentemente, boatos correm que o leste quer tomar o topo e depois o oeste. Isso fica mais forte depois que boatos correm que um novo culto, conhecido como culto aos arautos, que cultua entidades de criação, surge em Datu. Esse culto lida com seres de criação incompreensíveis, e isso chama a atenção dos estudiosos. Em paralelo, uma seita chamada Seita dos Portais tem feito criaturas inimagináveis surgirem pela Magistralia, juntamente com ilhas desconexas da realidade, com ecossistemas completamente diferentes e que possuem civilizações nelas. Todas essas civilizações cultuam entidades diferentes, entidades severas, entidades de exclusão. Um caos generalizado começa a surgir, porque várias pessoas têm que viajar de mar em direção a essas ilhas para lidar com o que está acontecendo lá. Além de ataques pequenos da própria Seita dos Portais na Magistralia e no Reino do Oeste. Nessa situação, a Magistralia se vê com um rei desqualificado e fraco, um rei sumido e um rei que quer tomar tudo, enquanto uma seita e um culto ameaçam a paz. Mágica, a escola que forma heróis para o equilíbrio, se põe diante da situação e convida prodígios de diversas famílias do continente. Vale atentar que Mágica também às vezes acabou formando tiranos e vilões. Afinal, sua intenção é o equilíbrio. O mundo está vivendo diversos desequilíbrios, diversos pequenos caos. E Mágica precisa pensar numa solução, da qual pensou quando os Ulgares tentaram lutar contra os Von Bauer, a família que governava a Magistralia durante o sono dos 7 anos. Mágica também interviu em diversos momentos. Esse era só mais um. E nós vamos vivenciar a aventura de prodígios convidados para a mágica. Esses 6, por terem tanta ligação com exclusão e criação, e Arkham, por ter sonhado com um deus, algo que não acontece há milênios, todos chamaram a atenção dos estudiosos de mágica. E nesse contexto, vamos para o resumo da sessão 0. Vamos lá. O caos inerente desperta mais uma vez num grupo de mortais. As linhas douradas do destino infinito se conectam. Durante a madrugada de um dia não lembrada, Sayla, uma damoninha, acorda em seu acampamento depois de uma última busca ao tesouro. Diga-se de passagem, esse acampamento gerou um encontro com um homem que entregou-lhe um artefato estranho, uma bússola que apontava sempre para o mesmo ponto. Depois de arrumar suas coisas para zarpar e ir atrás do que essa bússola escondia, esse estranho ferido, com um machucado, agora aguardava caída num navio. Seu nome era Leonardo, e ele já havia se apresentado como um aluno de mágica para Sayla, e disse que aquela bússola era um chamado para a escola. Apesar do encontro inesperado, Sayla, motivada pelo instinto de aventura e a busca por respostas, concorda em ajudar o homem e segui-lo até essa tal escola. Enquanto isso, o Gevri, Ulgar, despertava mais uma vez no castelo do Crisântemo, um escondido refúgio que abriga a Ordem do Crisântemo, um grupo de paladinos jurados à vida que protegem a Magistralia e lutam ao lado do Oeste contra grandes causas. A manhã dessa vez fora rápida, sem treinamentos ou café. Apenas um encontro com a líder dos paladinos, Azariel Vizet, que além de entregar uma carta de mágica para o Gevri, designou o Gary Ingra, um paladino veterano, a ir até mágica. Bom,
Agora vamos para o resumo da sessão 0. O caos inerente desperta mais uma vez num grupo de mortais, e as linhas douradas dos destinos infinitos se conectam. Durante a madrugada de um dia não lembrado, Sayla, uma daimonin, acorda em seu acampamento depois de ter encontrado um homem ferido de frente para um navio que entregaram uma bússola para ela, dizendo que essa bússola apontava para a escola de mágica. E aquilo era um convite. Eles conversaram um pouco e, na verdade, esse convite veio depois da conversa. Sayla ajudou esse homem com os ferimentos que ele tinha e ambos seguiram, Sayla principalmente motivada pelo instinto de aventura e a busca por resposta, seguiram para a tal escola. Enquanto isso, o Gevri Ugar despertava mais uma vez no castelo do Crisântemo, um escondido refúgio que abrigava a Ordem do Crisântemo. Um grupo de paladinos jurado à vida que protegem a Magistralha e lutam ao lado do oeste. Enquanto isso, o Gevri Ugar despertava mais uma vez no castelo do Crisântemo, um refúgio escondido que abriga a Ordem do Crisântemo. Um grupo de paladinos jurado à vida que protegem a Magistralha e lutam ao lado do oeste contra grandes causas. A manhã, dessa vez, porém, fora rápida, sem treinamentos ou café. Apenas um encontro com a líder dos paladinos, Azariel Vizet, o matrono, e com Ingra, um paladino bastante experiente, que, além de entregar uma carta de mágica para o Gar, para não só estudar no ambiente, mas também ela fez um pedido para investigar o culto aos arautos. Quando as ordens são dadas e os equipamentos reunidos, Ingra e Ugar montam numa carruagem mágica e seguem para o ponto de encontro na cidade de Sepetiba. Em outro plano da realidade, em Milandria, a grande cidade dos Kais, Zansus, um misterioso Kai, preparava um ritual de teletransporte de planos, para que Cisaelite fugisse de Róvida e pudesse seguir o convite da carta de mágica que ela também recebeu. Ao atravessarem os planos, os dois chegaram em Sepetiba e se dividiram para encontrarem informações de onde seria o encontro dos alunos. Cisaelite aproveitou para explorar uma taverna conhecida como o Macaco Suado, em busca de informações. Ao entrar, foi surpreendida por um anão com olhos loucos, calças erguidas e um copo de cerveja e um sorriso largo enquanto apontava para ela. O anão a seguiu e se apresentou como Arkama Brasa Viva, o outro aluno convidado de mágica. Após uma introdução barulhenta e conturbada, Cisaelite percebeu que estarem sendo escutados por um encapuzado, que se levantou após o fim da conversa. A Meakai seguiu o homem que se apresentou como Moon, um egocêntrico espadachim que também se apresentou como aluno de mágica, que estava indo se reunir com os demais no ponto de encontro. Arkama e Cisaelite seguiram esse homem, chamado Moon, também em Sepetiba. Enquanto isso, chegando em Sepetiba, atravessando a floresta que antecede a grande cratera, um Eladrin caminhava para chegar à estrada principal. Quando ouviu passos seguindo, em busca de barulho, acabou sendo surpreendido por um homem de raça desconhecida, mas notavelmente um bruxo. Os dois começaram um diálogo desconfiados até perceberem um objetivo em comum. Apresentaram respectivamente como Catan e Orion, além de terem um convite para a mágica, e numa trégua momentânea, decidiram encontrar um caminho e o local de encontro dos alunos. Porém, ao firmarem os acordos num aperto de dedinhos, uma voz rompeu a mente de Orion. Má ideia! Um sinal de algo maior fora firmado. Depois de algum tempo caminhando por Sepetiba à noite, sem muitas informações da cidade, todos os citados acabaram encontrando grupos de encapuzados que pareciam seguir em uma mesma direção. Não levou muito tempo até entenderem que eram outros alunos. No fim, em Sepetiba estavam todos reunidos, aqueles 6 personagens criados pelos jogadores. Não levou muito tempo até entenderem que todos estavam chegando à praia de Sepetiba, um local próximo a uma vila de pescadores que embarcavam um enorme navio.
grande e com bastantes aposentos e armamentos, juntamente a uma fila que se formava diante de um soldado do Reino Ugaris, claramente impaciente com a quantidade de seres mágicos num único ambiente. Silas chegou com sua embarcação pouco antes dos demais, e teve o desgosto de receber uma dura do soldado após tentar furar a fila. E seu novo colega, aquele estudante de mágica ferido, chamado Leonardo, se encaminhou para dentro do navio direto, após avisar a Silas sobre outros funcionários lá dentro e que a mesma deveria se apresentar na fila. Descontente, a jovem Daimonin seguiu até o fim da fila, onde se deparou com um encontro inusitado com um velho companheiro, Catan, a qual ela não via desde o incidente com a sua embarcação, acompanhado de Orion, um homem de raça estranha. Os dois entraram num êxtase após se reencontrarem, acreditando que estavam mortos, e a felicidade barulhenta acabou chamando a atenção de Ugar, que agora se alocava na fila. Por fim, Arkama e Cisaelite se aproximaram, juntamente com Mon, quando Arkama teve um surto por reconhecer todos de um sonho. A felicidade se tornou confusão quando Sayla e Catan tentaram furar a fila e Ugar, um paladino, tentou impedir. Orion e Cisaelite ficaram perplexos e com as interações que começaram a escalonar, e eventualmente a fila começou a andar cada vez mais. Os alunos ingressaram no barco enquanto os 6 ficaram para trás. Mas no instante que os 6 se viram e se reuniram, eles sentiram o caos inerente. A consequência de suas ações gerou o primeiro resultado, o encontro. E esse foi a Sessão 0.